Salut, bienvenue à ce cours de français. Olá, bem-vindos a este curso de francês. Hoje, na aula de hoje, nós vamos ler um texto para fixar o que a gente vem aprendendo até agora, que é o passé composé. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você puder e quiser contribuir no meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as formas que você pode fazer isso. A aula de hoje vai ser um texto e tem esse título aqui, ó, Un jour sans collège, quer dizer, um dia sem colégio, sem escola. E ele começa assim, ó. Aujourd'hui, c'est jeudi. Aujourd'hui, c'est jeudi. Então, hoje é quinta. Eu não sei se eu já contei a história dessa palavra aujourd'hui, mas ela é bem interessante. Porque antigamente, a palavra hoje em francês era simplesmente oui. Oui, hoje. É até bem parecido com o português, né? Então, oui era hoje. Mas quando as pessoas falavam, elas não falavam simplesmente hoje em francês. Elas falavam no dia de hoje. No dia de hoje, em francês, era aujourd'hui. Literalmente, no dia de hoje. E aí, de tanto falar aujourd'hui, acabou essa expressão se transformou numa palavra e que é usado hoje como significando hoje, né? Então, aujourd'hui, hoje. Hier, pas de collège. Quelle bonne journée. Então, hier, ontem, tá? Ontem, pas de collège. Então, ontem, sem escola, sem colégio, quer dizer, não tive aula. Então, usando essa estrutura pas de para dizer de alguma coisa negativa, né? Então, pas de é sem alguma coisa. Então, sem escola, sem colégio, quer dizer, não tive aula. Quelle bonne journée. Que dia bom. Quando a gente se refere ao dia no sentido da rotina, né, das atividades que a gente vai estar fazendo, a gente fala journée em vez de jour, tá? J'ai mangé au restaurant avec ma mère. Então, j'ai mangé au restaurant avec ma mère. Eu comi no restaurante com minha mãe. Então, aqui, ó, passé composé. O verbo auxiliar conjugado no presente, o verbo avoir. E o verbo principal no particípio passado. Então, o verbo manger, verbo comer, é um verbo regular, termina em ER. Então, particípio passado se faz com a vogal E com acento agudo. Então, j'ai mangé, eu comi no restaurante. Detalhe importante. Quando eu falo em francês comi no restaurante, em francês vai ser comi ao restaurante, tá? Indicando o lugar, a gente vai usar a preposição a. Em português, a gente usa a preposição em, né? Comi no restaurante. À 14h, então, às 14 horas, je suis allé au cinéma. Então, 14 horas, eu fui ao cinema. Outro passé composé, agora usando o verbo aller, que é o verbo ir. É um daqueles verbos, daquela lista de verbos, em que a gente usa como auxiliar o verbo être. Além disso, quando eu conjugo passé composé usando être como auxiliar, o verbo principal ele vai ter que concordar com o sujeito da ação. Então, se o sujeito é uma menina, é uma pessoa do sexo feminino, o particípio vai concordar. Como isso vai acontecer? Eu vou acrescentar a letra E no final da palavra para indicar que é um feminino. Então, je suis allé, eu fui no feminino. Eu fui ao cinema. Wallace et Gromit, c'est vraiment super. Wallace e Gromit, né, o nome em francês para Wallace e Gromit. Era uma série, era um desenho animado, né, também virou filme, desses dois personagens aqui, ó, desse homem e desse cachorro. Uma série e fez bastante sucesso na época, deve ter uns 20 anos já. Então, o nome em francês é Wallace e Gromit. Quer dizer, o nome é o mesmo, né, Wallace e Gromit, mas se pronuncia como, né, em francês, Wallace et Gromit.
Então, Alas et Chromie, c'est vraiment super, né? É vraiment, verdadeiramente, né? Verdadeiramente legal. Super. Après, nous avons fait des courses. Faire des courses ou faire les courses, né? Fazer compras, tá? Então, après, depois, nous avons fait des courses. Nós fizemos compras. Ma mère a acheté un livre. Moi, j'ai acheté le CD de Corneille. Então, ma mère a acheté un livre. Minha mãe comprou um livro. Outro passé composé aqui, usando o verbo avoir. Antes, eu esqueci de falar, também temos um passé composé usando o verbo avoir. E o verbo principal é o verbo faire, que vai ter um particípio irregular. Tá? Então, o verbo faire, que é o verbo fazer, o particípio dele vai ser fait. A boa notícia é que quando a gente conjuga no passé composé usando o verbo avoir como auxiliar, né, o verbo principal ele não vai sofrer modificação de gênero nem de número. Então, vai ser fait para todas as pessoas. Então, j'ai fait, eu fiz. Tu as fait, você fez. Ils ont fait, eles fizeram. Tá? Então, aqui passé composé um verbo faire. E aqui também passé composé um verbo acheter, que é o verbo comprar. Então, ma mère acheté un livre. Minha mãe comprou um livro. Moi, eu, j'ai acheté le CD de Corneille. Eu comprei o CD de Corneille. Corneille é um cantor francês bem famoso. Então, outro passé composé, também usando o verbo avoir. À 18h, nous sommes rentrés. Então, 18 horas, nós voltamos, né? Voltamos para casa. O verbo rentrer é um dos verbos que também se utiliza o verbo être como auxiliar. E, de novo, utiliza o verbo être como auxiliar, o verbo principal vai concordar com o sujeito. Então, o sujeito está no plural, nu, né? Nós, e esse nós se refere a duas mulheres. A narradora do texto, né, que está contando a história, e a mãe dela, duas mulheres. Então, além de plural, também é feminino. Então, por isso que o verbo principal vai ter essa terminação. A vogal E indicando feminino e a letra S indicando plural, ok? Então, rentrer com essa terminação ES. Seguindo. J'ai téléphoné à Max. J'ai raconté le film, mais pas toute l'histoire. Então, j'ai téléphoné, outro passé composé, né? Eu telefonei a Max. J'ai raconté le film. Eu contei o filme. Então, contar no sentido de contar uma história é o verbo raconter. Então, j'ai raconté le film. Eu contei o filme, mais pas toute l'histoire. Mas não toda a história. Um pas indicando negação, tá? Esse tipo de negação a gente não faz com non, tá? A gente tem a palavra non, que quer dizer não em francês, mas para certas estruturas, quando a gente quer falar de uma negação, a gente vai usar a palavra pas, tá? Como aqui, pas de collège, e aqui, mais pas, mas não, tá? Seguindo, a plus, maintenant, je fais mes devoirs. Angelina, então o nome da menina, Angelina. A plus é uma despedida, quer dizer até mais, né? Não, para ficar mais curto, a gente pega a palavra plus e coloca o sim, quer dizer mais, né? E coloca o símbolo de mais. Aí fica mais curtinho, né? A plus, até mais. Maintenant, je fais mes devoirs. Agora eu faço os meus deveres. Angelina. Angelina, ela assina. A gente acabou de ler o texto, vamos fazer uns exercícios, né, sobre esse texto. Então, número 1. Lis l'extrait du journal d'Angelina. Então, leia, tá aqui no imperativo, né? Leia o extrato, né, o pedaço do diário, tá? Journal. Ele pode ser jornal mesmo, mas nesse caso aqui o sentido é diário. Então, leia o diário da Angelina. Quel jour écrit-elle cette page de blog?
quel jour écrit-elle cette page de blog? Então, qual dia ela escreve esta página de blog? O dia está na primeira frase, ó. Aujourd'hui, c'est jeudi. Então, qual o dia que ela escreve a página, né, do blog? Jeudi. Le jeudi. Quinta-feira. De quel jour de la semaine elle parle? De quel jour de la semaine elle parle? De qual dia da semana ela fala? O dia da semana que ela fala está escrito aqui, ó, hier. Então, tudo que ela falou aconteceu no dia anterior, né? No ontem, ou seja, no dia anterior. Então, se ela está escrevendo jeudi, na quinta-feira, então o dia que ela está falando é na quarta-feira, le mercredi. Le mercredi. Elle parle d'une journée qui est terminée. Ela fala de uma jornada que acabou, que está acabada. Vrai ou faux? Vrai. Verdade, verdadeiro, né? Vrai, verdadeiro, faux, falso. Verdadeiro. Então ela fala de um dia, né? De um dia de atividades que está acabado, já passou, né? Porque é passé composé, então as coisas já passaram. Número 2, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? O que ela fez? Relis le texte et complète. Então, releia o texto e complete. Então, lá. Algumas coisas aqui já estão completadas, né? Mas aqui, première activité. Première activité, primeira atividade. A primeira atividade está aqui, ó. J'ai mangé au restaurant. Première activité. J'ai mangé au restaurant. Eu comi no restaurante. A segunda atividade, deuxième activité, já está escrito. Je suis allé au cinéma. Troisième activité. Troisième activité. Tá aqui, ó. Nous avons fait des courses. Nous avons fait des courses. Nós fizemos compras. E quatrième activité, quarta atividade, j'ai téléphoné à Max. Já está escrito aqui. Número 3. Relis le texte d'Angelina. Angelina raconte ce qu'elle a fait dans le passé. Pour cela, elle utilise le passé composé. Le passé composé se forme avec deux verbes. Então, Angelina raconte ce qu'elle a fait dans le passé. Angelina conta o que ela fez no passado. Pour cela, para isso, elle utilise le passé composé. Para isso, ela utiliza o passé composé. Le passé composé se forme avec deux verbes. O passé composé se forma com dois verbos. Vrai ou faux. Então, isso tudo que ele falou é verdadeiro. Vrai. Então, realmente, a Angelina conta o que ela fez no passado. Para isso, ela usa o passé composé. E o passé composé é formado por dois verbos. Um auxiliar e um principal, né? Observe et associe. Observe e associe, né? Exemplo, j'ai mangé. Aí o verbo principal, manger, que no infinitivo. O auxiliar, avoir. Então, número 1. J'ai mangé au restaurant. Então, verbo principal, manger. Qual é o auxiliar? Avoir. Je suis allé au cinéma. Verbo principal, aller, verbo ir. Auxiliar, être. Je suis allé. Nous avons fait des courses. Verbo principal, faire, fazer. Auxiliar, avoir. Nous avons fait. Ma mère a acheté un livre. Verbo principal, acheter, verbo comprar. Auxiliar, avoir. E para terminar, nós temos aqui esse quadrinho, grammaire, né, gramática, falando do passé composé. Então vamos dar uma lida nele, que é uma síntese, né, de tudo que a gente tem falado nos últimos vídeos. Então, pour raconter un événement, une action, passé qui est terminé, on utilise le passé composé. Então, para contar de um evento ou uma ação passada que terminou, está terminado, está acabado, a gente utiliza o passé composé. Atenção para essa palavra aqui,
que apesar de eu ter 2 acentos agudos, eu não falo événement, eu falo événement. Esse segundo E aqui tem som de E, tá? Por causa disso, na atual ortografia, depois da reforma ortográfica, essa palavra passou a se escrever assim, desse jeito. Événement, segundo acento grave para indicar esse som aberto, E, tá? Então, événement. Então, seguindo, ó, le passé composé se forme avec avoir ou être au présent plus le participe passé. Então, passé composé se forma com avoir ou être no presente, mais le participe passé, né, o particípio passado. Então, tá aqui, exemplo, j'ai mangé au restaurant, eu comi no restaurante. Então, avoir au présent plus participe passé du verbe manger. Então, avoir no presente, mais o particípio do verbo manger, verbo comer, né? Avoir ou être, né? Então, avoir ou être, né? Quando que eu uso cada um dos auxiliares? Le plus souvent, on utilise avoir. Então, na maioria das vezes, a gente utiliza avoir. Então, tu as fait tes devoirs. Você fez os teus deveres. Ils ont mangé. Eles comeram. On utilise être avec aller et rentrer, car ce verbe indique un déplacement. Então, a gente utiliza être com o aller e o rentrer, né? Verbo aller, verbo ir, verbo rentrer, verbo voltar, né? Ou voltar para casa. Car. Car quer dizer porque para resposta, tá? A gente, em português, nós temos o porquê de pergunta e o porquê de resposta. Em francês também. O porquê de pergunta é pourquoi, porquê. E o porquê de resposta pode ser parce que, tá? Ou car. Então, a gente usa être com o aller e rentrer porque esses verbos indicam uma movimentação, né? Um deslocamento. Claro que a lista é muito maior do que essa, eu já apresentei a lista de verbos que usam être para vocês. Quand on utilise être, il faut accorder le participe passé avec le sujet. Então, quando a gente utiliza être, é necessário, il faut é um verbo que quer dizer é necessário. Então, é necessário acordar, quer dizer, fazer o acordo do particípio com o sujeito. A gente já viu isso. Então, ó, c'est Angelina qui parle. Então, Angelina, uma menina, falando. Je suis allée au cinéma. Então, allée vai ter a vogal E indicando feminino. C'est Max qui parle. Então, quando é o Max que fala. Je suis allée au cinéma. O allée não vai ter o E do feminino, né? Vai ter só o E do particípio. Quando é mulher, a gente acrescenta a letra E no final, tá? A pronúncia é a mesma, allée. Não tem diferença na pronúncia. Mas na hora de escrever vai ter diferença. Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou do conteúdo, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, dá o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você puder e quiser contribuir com o meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as formas que você pode fazer isso. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Au revoir.